Irmãos, nós vamos estudar nesse segundo semestre o livro de Atos e nós resolvemos hoje dar um pequeno panorama para que os irmãos conheçam do que se trata, qual que é a dinâmica do livro, né? E nós vamos usar bastante aqui, então as pessoas que estão aqui nesse canto, se quiserem mudar de lugar, seria muito bom também aqui, porque nós vamos usar intensivamente aqui o projetor. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua bondade, a Tua presença entre nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que, ó Deus, está no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Que o Senhor possa nos atrair mais e mais ao Senhor e continuar nos abençoando nessa manhã através da Tua palavra, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nós vamos estar vendo essa manhã um panorama do livro de Atos. Primeiro vamos falar da estrutura da palavra de Deus. No Antigo Testamento, a estrutura ela é bem simples. São 4 blocos: a lei de Moisés, os livros históricos, o livro de sabedoria e os livros proféticos. E no Novo Testamento nós temos uma estrutura muito semelhante. A lei diz respeito aos evangelhos, porque todo o Antigo Testamento está em cima desse fundamento da lei, como todo o Novo Testamento está em cima do fundamento dos evangelhos. Nós temos o livro histórico, que é o livro de Atos, uma ordem cronológica, lei e história, e aqui também uma ordem cronológica, todos os evangelhos e o livro de Atos. As epístolas são a sabedoria ou os evangelhos aplicados à nossa vida, e a profecia é o livro de Apocalipse. Então, essa estrutura do Antigo e do Novo Testamento são muito semelhantes. Nos evangelhos, agora indo para o Novo Testamento, nós vemos Jesus manifestado, em Atos, Jesus anunciado, nas epístolas, Jesus explicado, e em Apocalipse, Jesus glorificado. Toda a Escritura, ela fala sobre o Senhor. E nós temos aqui uma ordem cronológica, como eu disse, pula aqui as epístolas e termina lá na profecia. As epístolas são divididas em dois blocos, e todas essas epístolas paulinas aqui estão dentro do contexto do livro de Atos no Novo Testamento. E o livro de Atos, como dissemos, nós temos então nosso Senhor anunciado e proclamado. Muito bem, o tema desse livro, irmãos, é a expansão da fé e doutrina cristã, indo de Jerusalém, a capital religiosa, até Roma, a capital política. E o versículo-chave é esse aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Os locais principais são Jerusalém, que foi de onde o Evangelho surgiu, e Antioquia da Síria, que é a base missionária do apóstolo Paulo, que pregou o Evangelho aos gentios. E os personagens principais são o Espírito Santo. Na verdade, irmãos, em nossas Bíblias está escrito Atos dos Apóstolos, mas no original o dos Apóstolos não existe. É só o livro de Atos. Um nome melhor seria Atos do Espírito Santo, porque é ele que motiva, é ele que conduz toda a história. E nós temos então também Pedro e Paulo. E o período que o livro abrange são os primeiros 33 anos do cristianismo, após a ascensão de Jesus aos céus, ou seja, do ano 28 ao ano 62 aproximadamente. O livro de Atos, então, ele é a continuação dos evangelhos, e o que Jesus começou a fazer nos evangelhos, o Espírito Santo continuou fazendo através dos discípulos de Jesus, não só através dos apóstolos. E muitas coisas nas epístolas só podem ser plenamente compreendidas quando vistas sob o ponto de vista e a ótica do livro de Atos. O principal acontecimento nesse livro é a descida do Espírito Santo no capítulo 2, no dia de Pentecostes.
Nessa ocasião, os cristãos foram fortalecidos com o poder do alto para testemunhar de Jesus e para pregar as boas novas de salvação. E após o Pentecostes, como uma pedra tirada em um lago, o impacto da mensagem do Evangelho se espalhou por meio do poder do Espírito Santo em círculos cada vez maiores. E o que começou com um pequeno grupo de judeus cristãos em Jerusalém, estendeu-se a um movimento mundial que alcançava judeus e gentios. Então, esse é o tema do livro de Atos, como o Evangelho se espalhou, se expandiu desde Jerusalém. Então, no ano 35 aproximadamente, Samaria já tinha recebido a palavra de Deus. No ano 40, nós vemos ele se expandindo. No ano 48, nós já temos a Ásia evangelizada. No ano 52, a Macedônia. E no ano 60, Roma. Então, o tema do livro de Atos é a expansão do Evangelho. E esse livro nos diz como o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou até a capital política, Roma. Esse é o tema do livro de Atos. O livro de Atos se inicia com o ministério do apóstolo Pedro, pois como a ele foi dada a chave do reino dos céus, é ele quem prega inicialmente e muitos judeus aderem à fé, e é ele também que prega na casa de Cornélio, um gentio, e abre a porta da fé aos não-judeus. E o ministério do apóstolo Pedro, ele abrange os 12 primeiros capítulos do livro de Atos. Na sequência temos a conversão do apóstolo Paulo e seu ministério que ocupa o restante do livro de Atos. Então nós podemos dividir esse livro em duas partes, ministério de Pedro e ministério de Paulo. Em sua primeira viagem missionária, Paulo ficou 4 anos na região da Galácia, nós vamos ver isso, capítulos 13 a 15. Em sua segunda viagem missionária, Paulo ficou 4 anos na região da Macedônia, capítulos 15 a 18. Em sua terceira viagem missionária, passou 5 anos na região da província romana da Ásia, capítulos 18 a 21. E em sua última viagem, registrada no livro de Atos, Paulo viaja de Jerusalém até Roma, onde passou 2 anos pregando o Evangelho, capítulos 23 a 28. Então, essa é a estrutura do livro, o ministério de Pedro aos judeus e o ministério de Paulo aos gentios, sendo que aqui em Paulo nós temos essas 4 subdivisões. Por meio dessas viagens, o Evangelho foi pregado em todo o mundo conhecido da época. Para que nós possamos entender o livro de Atos, irmãos, nós precisamos compreender a divisão geopolítica daquela época, porque nós vamos ver muitos nomes no livro de Atos que são desconhecidos para nós. No vídeo depois você pode pegar, se você desejar. Então nós temos aqui a Palestina, Síria, Capadócia, a Galácia, que é uma região, a Ásia também, uma região, Macedônia, Acaia, e aqui Itália. E há uma série de outros nomes, Panfilha, Lícia, Pisídia, Lídia, Mísia, Ponto, Bitínia, Trácia. Então, para que nós possamos compreender melhor o livro de Atos, é importante conhecer essa divisão geopolítica do Império Romano à época do Novo Testamento. Muito bem, como dissemos, a primeira parte do livro fala sobre o ministério do apóstolo Pedro. Pedro nasceu próximo ao ano 1º, em Betsaida, e foi martirizado por volta do ano 67, em Roma. Trabalhava como pescador em Cafarnaum, juntamente com seu irmão André. Era casado, pois a Bíblia cita que Jesus curou a sogra de Pedro. Ia ser muito azar ele ter uma sogra e não ter uma esposa, certo? Mateus capítulo 8. Quando a lista dos apóstolos é mencionada nos evangelhos, sempre Pedro aparece em primeiro lugar. O nome original, Simão, porém Jesus mudou seu nome para Pedro, ou Petros, que significa pedra. E Pedro foi o principal personagem no início da história da igreja, ou seja, os 12 primeiros capítulos do livro de Atos. Seu ministério foi diferente do de Paulo. O ministério de Pedro foi entre os judeus e não entre os não-judeus, os gentios.
Por isso, com certeza, não foi o apóstolo Pedro que fundou a igreja em Roma, como sustenta a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Pedro só foi a Roma para ser martirizado. Então, a igreja de Roma não nasceu pelo ministério de Pedro, foram os judeus que estavam ali no livro de Atos, capítulo 2, que receberam a palavra, se converteram e se espalharam. Ali havia judeus de todas as partes do império, e o evangelho foi através dessas pessoas, não através de Pedro, não através de Paulo. Por meio de Pedro, a porta da fé foi sendo aberta sucessivamente aos judeus, romanos e gregos, exatamente como na ordem encontrada nos evangelhos sinópticos. E isso aconteceu apesar da tremenda oposição dos líderes judeus ao novo movimento que surgia, pois a perseguição, ao invés de impedir a expansão do evangelho, na verdade cooperou com a sua expansão. Na sequência, então, nós temos o ministério, o livro de Atos, ele muda o foco completamente e ele se volta para a vida, a conversão e o ministério do apóstolo Paulo, e Paulo é o apóstolo aos não-judeus ou aos gentios. Nasceu próximo do ano 0, se converteu em torno do ano 33. Depois de 14 anos de preparo e crescimento da fé, não foi imediatamente que Paulo começou as suas viagens missionárias, não. Deus gastou um tempo para preparar esse homem para essa grande obra. Depois de 14 anos de preparo e crescimento na fé, inicia suas famosas viagens missionárias. Ele foi especialmente preparado para a grande obra de pregar o evangelho aos gentios. Paulo possuía algumas características que davam a ele muita liberdade em todo o Império Romano. Ele era hebreu por nascimento, fariseu de fariseus, ou seja, ele podia entrar nas sinagogas e ser ouvido. Educado em cultura e ambiente gregos, ele conhecia muito bem as pessoas, ou a língua que as pessoas falavam. E ele era cidadão romano por direito de nascimento. Isso dava a ele grande liberdade de transitar, de ir e vir sem nenhum impedimento. E mais do que qualquer outra pessoa, Paulo foi responsável pela disseminação do cristianismo por todo o Império Romano, pregando de maneira incansável a mensagem que havia procurado destruir. E foi esse homem que escreveu aproximadamente 1/4, 25% de todo o Novo Testamento. Vamos ver então o início da vida cristã de Paulo. Paulo nasceu em Tarso e ele cresce em Jerusalém e é formado fariseu aos pés de Gamaliel. Em seu zelo religioso, persegue ferozmente os cristãos, pois os considera uma seita dentro do judaísmo. Após a morte de Estevão e a dispersão dos cristãos, com a permissão do sumo sacerdote, vai para Damasco, essa cidade aqui, prender os discípulos de Jesus. Mas, na estrada para Damasco, Paulo tem um encontro dramático com Jesus ressuscitado. Ele fica cego, é levado para Damasco, onde Ananias ora por ele e ele recupera a visão. É batizado, passa alguns dias em Damasco, pregando na sinagoga dessa cidade. E após isso ele vai para a região da Arábia e passa lá 3 anos. O que Paulo fez nesse período, irmãos? Não sabemos, mas provavelmente ele leu, estudou todo o Antigo Testamento com essa nova perspectiva de que Jesus é o Messias. Porque ele precisava conhecer profundamente esse Jesus que ele perseguia, para ter uma nova visão do Antigo Testamento. Depois de 3 anos, ele volta para Damasco, é perseguido, descem Paulo pela muralha da cidade por um cesto, ele é perseguido e quase desejam matá-lo. Vai para Jerusalém, passa 15 dias lá, ele é apresentado por Barnabé aos apóstolos, Pedro e Tiago, que eram colunas da igreja em Jerusalém, porque os apóstolos estavam com muito medo de ser apenas uma estratégia para que Paulo pudesse prendê-los, mas Barnabé o apresenta aos apóstolos. E Paulo prega com os apóstolos em Jerusalém. Os judeus gregos procuram matá-lo e
Paulo recebe uma visão para sair de Jerusalém e ir aos gentios pregar o evangelho. E aí, nessa saída de Jerusalém, ele volta para a sua cidade natal e passa lá 10 anos. Esses são chamados anos de silêncio. A palavra de Deus não nos fala o que aconteceu lá, mas também Deus estava preparando Paulo para o seu ministério. Barnabé, que está em Jerusalém, ele é enviado para a igreja em Antioquia e vai a Tarso pedir a ajuda de Paulo para o trabalho entre os gentios de Antioquia. Então, Barnabé vai para Antioquia, pega Paulo, como ele tinha apresentado Paulo aos apóstolos, e leva Paulo para Antioquia para ajudá-lo ali na pregação do evangelho. E Paulo e Barnabé ficam 1 ano em Antioquia trabalhando. Ambos são separados pelo Espírito Santo, eles ministrando ao Senhor para pregar a mensagem de salvação entre os gentios. E aí começam as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Muito bem. Esse aqui é um diagrama que fala a cronologia, 44, 45, 46 até 69, depois dá um pulo aqui, 89, 90 até 96. Todos os livros do Novo Testamento são escritos nesse período, de 45 aproximadamente até 95. E você tem aqui os evangelhos, o período que provavelmente eles foram escritos. E essas barras são verticais aqui, são os livros que Paulo escreveu. As barras que não tocam nesse retângulo aqui, nessa base, são epístolas que Paulo não escreveu, e essas aqui são de João. Então, Paulo, ele empreende sua primeira viagem missionária, do ano 45 ao ano 48, e no final da sua viagem ele escreve a epístola aos Gálatas. Então, vamos ver como se desenrolou essa viagem. Então, Paulo está lá em Antioquia, ele vai para a ilha de Chipre, juntamente com Barnabé e João Marcos. Eles passam aqui nessa ilha, né, em 2 cidades. Aqui eles encontram Elimas, o mágico, era um falso profeta que tentou demover o procônsul a não aceitar a fé, e aí Paulo ele traz um juízo sobre esse falso profeta e ele fica por um tempo cego e o procônsul então converte. E os 3 vão aqui depois para Perge. Aqui em Perge, irmãos, João Marcos, ele volta para Jerusalém, ele abandona a Paulo e a Barnabé, provavelmente porque ele era muito novo e ele ficou com medo da perseguição, então ele voltou para Jerusalém. E Paulo e Barnabé então continuam sua viagem missionária, eles vão para Antioquia da Pisídia, ali eles são expulsos da cidade, depois eles vão para, Icônio. Em Icônio eles precisam também fugir, depois de Icônio, Listra. Muito interessante que nessa cidade, Paulo ele cura um paralítico de nascença, e toda a cidade, principalmente o sacerdote de Zeus, era um sacerdote pagão, ele quer oferecer sacrifícios a Paulo e a Timóteo, porque eles diziam, os deuses desceram até nós. Então Paulo foi ovacionado, e foi com muita dificuldade que eles não ofereceram essas ofertas a Paulo e a Barnabé. Mas os judeus dessas cidades, Antioquia e Listra, foram a Derbe, e Paulo, que tinha sido aclamado há pouco tempo, agora ele é apedrejado pelas pessoas daquela cidade. Paulo então se levanta, vai para Derbe, e retorna
pelo mesmo caminho até Antioquia, que é a base dele. Ele e Barnabé empreendem toda essa viagem. Depois que Paulo prega nessa região, irmãos, pregando o puro evangelho de Jesus Cristo, os judeus, eles vão lá e eles começam a ensinar a esses novos cristãos que para ser salvo, não basta crer em Jesus, eles precisam também obedecer à lei de Moisés e circuncidar-se. Paulo então fica sabendo disso e escreve uma epístola aos Gálatas, ou seja, todas as igrejas aqui, muito bravo. Essa é a epístola em que Paulo está mais indignado, falando que a salvação é apenas por fé e não por obras da lei. Tá? Então, essa é a primeira epístola escrita por Paulo. Paulo já está aqui em Antioquia, então ele escreve a epístola aos Gálatas. Por causa dessa questão, se os gentios eles precisavam ou não obedecer à lei de Moisés, então houve muita discussão a esse respeito e foi convocado um concílio em Jerusalém para que os apóstolos pudessem definir essa questão. Então Paulo sai lá de Antioquia, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém, ali acontece o concílio de Jerusalém, que eles dizem que não deve ser colocado esse peso sobre a vida dos gentios, porque eles foram salvos apenas pelo nome e pela fé em Cristo Jesus, e finalmente Paulo volta aqui então para Antioquia. Depois nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, e nessa viagem ele escreve 2 livros que são a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Qual que é o trajeto dessa viagem? Paulo sai então, Paulo e Barnabé, eles têm uma grande discussão, porque Barnabé quer levar João Marcos com eles, e Paulo disse o seguinte: olha, não é justo que aquele que nos abandonou aqui, ele esteja junto de nós. E essa diferença de opinião foi tão forte que eles se separaram. Barnabé, então, pegou a João Marcos e veio aqui para a ilha de Chipre pregar o Evangelho, enquanto Paulo, ele começa, então, a visitar as cidades pelas quais ele tinha pregado, lá na Galácia. Aqui em... Aqui em Listra, ele encontra um jovem educado nas Escrituras chamado Timóteo. E a partir daqui, então, a viagem, Timóteo, ele é incorporado a Paulo na sua pregação ao Evangelho. Depois, Paulo vai para Antioquia da Pisídia e para Troade. Aqui em Troade, Paulo tem uma visão de um varão macedônico, a Macedônia é aqui, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo, que queria pregar o Evangelho nessa região da Bitínia, ele então entende que ele deve ir para Macedônia. Ali, Lucas se agrega ao grupo, então nós temos Paulo, Timóteo, Silas e Lucas. Então, Paulo vai para Neápolis, depois para Filipos. Ali em Filipos, uma jovem adivinhadora começa a incomodá-los. Paulo repreende o espírito nessa mulher. E, por causa disso, os senhores dela perseguem a Paulo e prendem Paulo e Silas, e eles são açoitados e presos ali em Filipos. Quando estão presos, eles começam a cantar louvores a Deus na prisão. Então, tem aquela ocasião do terremoto em que as cadeias todas se abrem, e nós temos a conversão de Lídia e do carcereiro nessa cidade. Lucas fica em Filipos, e Paulo, Silas e Timóteo, então, continuam em Anfípolis, Apolônia, e chegam a Tessalônica, pregando o Evangelho em todas essas cidades. Aqui em Tessalônica, a perseguição é muito intensa, e Paulo só consegue ficar 3 semanas, e ele precisa partir, mas ele precisa fugir, passa em Bereia, prega o Evangelho ali também, e também ele precisa fugir. Ele deixa lá em Bereia Silas e Timóteo e vai para Atenas.
E é em Atenas que nós temos aquela ocasião em que Paulo fica revoltado com a idolatria daquela cidade, e ele vê um altar consagrado ao Deus desconhecido. E ele fala, olha, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o que eu estou anunciando. Então ele prega lá no Areópago, que é o lugar onde os filósofos discutiam. E ele, então, depois de Atenas, ele vai para... De Atenas ele envia Timóteo de volta aqui a Tessalônica, porque ele está muito preocupado com a fé dos cristãos, que Paulo ficou muito pouco tempo lá, e havia uma perseguição muito grande. Então Paulo envia Timóteo para saber como que está a fé ali dos cristãos em Tessalônica. Antes de Timóteo voltar, Paulo vai para Corinto. E lá em Corinto, Timóteo retorna e dá a ele o relatório dos cristãos em Tessalônica. Os cristãos lá, apesar de toda a perseguição, estão firmes, mas eles têm algumas dúvidas em relação à vinda do Senhor, à volta do Senhor. Então Paulo escreve a primeira Tessalonicenses, e as dúvidas continuam, e Paulo escreve então 2 Tessalonicenses. Paulo passa 18 meses, 1 ano e meio em Corinto, é uma cidade importante, mas extremamente imoral e perversa. Então ele passa 1 ano e meio edificando ali a igreja. Deus diz a ele que ele tem muito povo nessa cidade. Depois de Corinto, lá em Corinto ele encontra Priscila e Áquila, que estavam pregando o evangelho também, e se unem a Paulo na obra missionária. Paulo, Priscila, Áquila e Timóteo vão para Éfeso. Paulo deixa Timóteo, Priscila e Áquila em Éfeso e retorna para Jerusalém. Aqui em Jerusalém, irmãos, Paulo vê muitos cristãos judeus pobres, e Deus coloca no coração dele o desejo de passar por todas as igrejas dos gentios para levantar uma oferta para os cristãos judeus pobres aqui em Jerusalém. Então Paulo volta para sua base missionária, que é Antioquia. Terceira viagem missionária ocorre na sequência, porque Paulo quer levantar essa oferta para os cristãos pobres ali em Jerusalém, e essa viagem demora aproximadamente 5 anos, nos quais ele escreve 3 epístolas. Então, terceira viagem missionária, Paulo sai ali de Antioquia. Há muitos detalhes que nós não temos tempo de citar. Ele visita as cidades pelas quais ele passou, e em vez de ir lá para Troade, como foi da vez anterior, ele vai para Éfeso, e passa 2 anos em Éfeso. De Éfeso, ele fica sabendo que a igreja em Corinto está com muitos problemas, então ele escreve 1 Coríntios. Ali também ele envia Timóteo para ajudar Apolo lá em Corinto. E aqui em Éfeso, Paulo tem um tremendo sucesso no seu ministério, a ponto de aqueles artesãos fazerem, nessa cidade tem o templo de Diana, e haviam artesãos que faziam templos em miniatura e vendiam, e o evangelho chegou de uma maneira tão poderosa que esses artesãos se reuniram e falaram, olha, se a gente deixar esse Paulo do jeito que está, nossa profissão vai cair em descrédito. E levantam uma perseguição, Paulo precisa fugir. Ele vai para Esmirna, depois Pérgamo, Troade, Neápolis, Filipos, e de Filipos, lembre-se, Paulo está passando nas cidades pelas quais ele já evangelizou, recolhendo uma oferta para os cristãos aqui em Jerusalém. E ele ia passar em Corinto para pegar essa oferta. Só que a situação em Corinto deteriora de tal maneira que Paulo nem mesmo é considerado como um apóstolo, e ele tem que escrever uma epístola, uma carta dura para esses cristãos, e falando, olha, eu vou passar em breve aí, se as coisas não estiverem boas, infelizmente eu vou precisar usar da autoridade que Deus me deu para julgar e não para abençoar, e eu quero abençoar. Então Paulo escreve 2 Coríntios antes de ir para Corinto.
continua com Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Atenas e chega lá, finalmente, em Corinto. Depois de Corinto, ele pretende voltar navegando, mas havia uma emboscada para ele, para pegarem ele aqui no porto. Então, antes disso, irmãos, Paulo fica sabendo da igreja em Roma, e ele escreve, como nenhum apóstolo tinha fundado essa igreja, então ele escreve uma epístola falando o que é o Evangelho e todos os benefícios que ele nos traz. Essa é uma epístola extraordinária. Ele estava no momento mais próximo aqui de Roma, então ele escreve essa epístola e diz: olha, depois de terminar o trabalho que eu tenho, eu quero passar aí para vocês me enviarem para a Espanha e eu pregar o Evangelho além da onde eu já fui. Paulo, então, ele não volta aqui por mar, ele volta por terra e ele vai fazendo o caminho inverso. Ali, Paulo, ele tem aquele sermão que ele vai até altas horas da noite e Eutico cai da janela e ele é considerado morto. Paulo vai, ora por ele, ele recobra. Depois ele passa em Mitilene, Mileto. Aqui em Mileto, Paulo chama os presbíteros de Éfeso, como que se despedindo dele, falando: olha, eu não sei o que vai acontecer comigo em Jerusalém, mas pastoreai o rebanho de Deus, que Deus tem confiado a vocês. Então ele tem uma reunião com os presbíteros de Éfeso, e há choro na despedida, porque eles pensam que não verão mais a face de Paulo. E então depois Paulo volta por Rhodes, Pátara e finalmente vai lá para Jerusalém. Aqui, pouco antes de chegar em Jerusalém, aquele profeta Ágabo, ele tira o próprio cinto e amarra Paulo e diz: olha, assim diz o Espírito Santo, você vai ser preso lá em Jerusalém. E os irmãos lá falam: então, Paulo, não vai para Jerusalém, mas Paulo diz: olha, eu estou disposto a entregar até a minha própria vida, e ele precisa terminar a obra que ele começou de recolher uma oferta das igrejas para lá os pobres em Jerusalém. E chega em Jerusalém, e Paulo faz para ele. Os judeus diziam que ele estava negando a lei, negando toda aquela tradição judaica. Ele então faz um voto e entra no templo, e ali ele é acusado de profanar o templo, e ele é retirado do templo e quase morto, mas as autoridades intervêm e livram ele da morte. Muito bem, livram ele da morte. Então Paulo não volta aqui na terceira viagem missionária a Antioquia, pois ele está preso em Jerusalém. Nós temos então, depois dessa terceira viagem missionária, uma quarta viagem. Não é considerada viagem missionária porque Paulo está preso, ele vai até Roma e durante essa viagem ele escreve algumas epístolas. Muito bem. Paulo então é levado a Cesareia, ali ele fica preso 2 anos, o governador Félix, ele quer agradar os judeus de Jerusalém, mas ao mesmo tempo ele quer receber uma oferta de Paulo para que ele possa ser libertado. Como Paulo não o suborna, então ele continua preso. Em certo momento, o governador Festo vai a essa cidade e Félix pede para Festo ouvi-lo e dar a sua opinião a respeito desse prisioneiro. E Paulo então apela para César, porque Paulo estava vendo que eles queriam agradar os judeus de Jerusalém, iam entregá-lo. Então ele fala: olha, apelo para César. Então para César você vai. Então depois aqui de Cesareia, Paulo também discursa perante o rei Agripa. Ele diz: ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então ele é levado preso durante esse percurso aqui, tá? Até a ilha de Creta. Aqui há um tremendo furacão, um tufão de vento, e o barco em que Paulo está naufraga na ilha de Malta.
Ali Paulo ora pelo pai de Públio, que é o líder da ilha. Esse homem é curado e as pessoas ali então recebem com muita bondade, não só Paulo, mas as pessoas que estavam nesse navio que naufragou. 3 meses depois, então outra embarcação passa lá e Paulo vai até Roma para ser julgado. E esperando o julgamento, ele fica lá 2 anos em Roma. Como ele não foi condenado, ele tem certa liberdade, há um guarda ao lado dele, mas ele pode ir e vir, ele pode alugar uma casa. E lá em Roma, então, ele escreve algumas epístolas. A primeira é aos Efésios, falando do plano de Deus. Essa foi a cidade em que Paulo ficou mais tempo e a fé desses irmãos foi tremendamente edificada. Então, Paulo, ele fala dos altos desígnios de Deus para esses irmãos, lá de Roma. Também escreve para Filipos. Ele recebe uma oferta dos filipenses, também na prisão, e ele escreve uma carta de agradecimento profundo para esses irmãos. E Paulo está preso, e ele escreve para os cristãos em Filipos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse é o mesmo espírito pelo qual Paulo cantou louvores a Deus na prisão aqui em Filipos. Então essa é uma história, ou esse é um testemunho que os filipenses conheceram muito bem. Paulo preso e mesmo assim louvando a Deus. Durante aqui o período de Roma, um escravo fugido, Onésimo, ele se converte. E Paulo também então escreve 2 epístolas aos Colossenses, cidade de Colossos. Paulo não tinha passado nessa cidade, ele ouviu falar que havia muita heresia, e também uma carta recomendando Onésimo ao seu senhor, que ambos são da cidade de Colossos. E aqui termina então o livro de Atos. O livro de Atos termina, Paulo preso em Roma, aguardando o julgamento. Muito bem. Após essa viagem de Jerusalém a Roma, nós sabemos através das epístolas 1ª e 2ª Timóteo e Tito que Paulo empreendeu uma 4ª viagem missionária que não está registrada no livro de Atos. O que aconteceu nessa viagem missionária? Paulo, ele não foi julgado, passou 2 anos, então eles o libertaram. Paulo foi para a Espanha, como ele tinha dito quando estava em Corinto aqui, escrevendo para os romanos: olha, quando eu passar por aí, eu quero que vocês me encaminhem à Espanha. Depois, Paulo, ele retorna, passa por alguns lugares. Na ilha de Creta, ele deixa lá Tito para colocar em ordem a igreja. Ele prega o evangelho nessa ilha e deixa Tito lá. Depois vai para Mileto, deixa Trófimo doente nessa cidade. Após isso vai para Éfeso, deixa ali Timóteo para cuidar da igreja e continua a sua trajetória, passa por Troade e ele vai para a região da Macedônia, não sabemos exatamente aonde. Então essa é a chamada 4ª viagem missionária de Paulo, que o livro de Atos não registra. Aqui da Macedônia, Paulo escreve 1 Timóteo, ensinando a Timóteo era muito novo, a colocar em ordem a igreja, a escolher presbíteros e a ser padrão para os fiéis. E ele também escreve uma carta para Tito, que ele tinha deixado em Creta, e fala para Tito ser duro, porque o pessoal dessa ilha tem uma fama terrível, e que também Tito precisava colocar as igrejas aqui em ordem. E finalmente, depois dessa 4ª viagem missionária, nós temos uma 2ª prisão de Paulo em Roma, e ali ele é decapitado, e antes disso ele escreve sua última epístola, 2 Timóteo. Então Paulo está na região da Macedônia. No ano 64 depois de Cristo, Roma foi incendiada por Nero, e a culpa é colocada nos cristãos. Então uma forte perseguição se inicia. Paulo é preso e levado a Roma para julgamento. Só que agora ele vai como um criminoso, não apenas como uma pessoa para ser julgado se ele é inocente ou culpado. Não, aqui ele já está condenado por causa da perseguição. Paulo então vai para Roma, e de Roma ele escreve sua última epístola, 2 Timóteo, para Timóteo que está lá em Éfeso, incentivando, fortalecendo a vida de Timóteo
E aqui em Roma ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E logo na sequência, Paulo, então, ele é martirizado ali, decapitado em Roma. E esse é o final da história do apóstolo Paulo. Então, o livro de Atos é essa história de como o evangelho, mesmo sob intensa perseguição, ele saiu de Jerusalém, ele foi se espalhando até a capital do império, que era Roma. Então, são essas viagens que nós vamos estar estudando, o ministério de Pedro aos judeus, o ministério de Paulo aos gentios, e há muita riqueza, irmãos, muita riqueza nesse livro da Bíblia. Atos é como manual de missões, e há muitas coisas que nós podemos, muitas coisas abençoadas, sendo que eu creio que a principal delas, irmãos, é a pessoa do Espírito Santo conduzindo a igreja e dirigindo os seus discípulos, os servos de Jesus, a fazerem a obra de evangelização do mundo.